Fala galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Trovão Trader e hoje estaremos revisando as operações que a gente fez nesta semana passada. Vou estar explicando também por que eu não operei tanto, o que aconteceu, resultados de operações também, se foram positivas, negativas, pontos que eu capturei de erros, alguns acertos, alguns pontos a deixar claro aqui e alguns dados que eu quero adicionar também. Modifiquei algumas coisas no operacionais pelo resultado da semana passada. Estaremos fazendo a revisão das operações da semana passada também. E vou estar postando tudo aqui, mostrando tudo para vocês estarem por dentro. Então, sem mais delongas, vamos para o gráfico e irei mostrar também a planilha. Bom, já estamos aqui no gráfico, mas primeiramente eu queria mostrar para vocês o nome do canal que eu alterei. Antes eu fui trocar o nome, tirar um underline para ficar mais fácil a pesquisa para vocês. E acabei tirando o O também, e aí dificultou a pesquisa. Mas agora o nome está certo. Vocês podem digitar de qualquer forma Trovão Trader que vai aparecer. O canal é este aqui. Voltando para o gráfico. Algumas das nossas operações não tiveram um desempenho tão bom. E eu vou explicar algumas coisas para vocês aqui agora. Bom, uma operação nossa que estava aberta era essa USD JPY, que estava indo junto com o nosso alvo, só que quero explicar para vocês esse mês de janeiro, que aparentemente está sendo ruim para todos os traders por causa da liquidez. A liquidez diminuiu um pouco porque alguns traders não operam nesse mês de dezembro e janeiro. Grandes bancos dão um tempo em operações grandes, então a liquidez fica um pouco complicada. Algumas operações ficam mais difíceis e elas têm um movimento mais curto, o que é o que tem ocorrido com a gente. Então, para abater essas perdas, aqui a gente saiu no 0 a 0. Mas, por exemplo, algumas operações a gente teve stop, pois o alvo foi de acordo com o que a gente estava analisando, mas o movimento se corrigiu antes. Então a gente seguiu o movimento, só que a correção veio um pouco antes do esperado. Provavelmente siga o alvo agora depois dessa correção, mas já fechamos a operação, então não vai adiantar muita coisa. Não só essa operação, essa aqui a gente se posicionou mal, na verdade. A gente abriu em uma posição não muito agradável. Eu estava contando com esse reteste do rompimento, mas ele acabou rompendo essa região inferior e assim cancelando a nossa operação. Foi uma operação bem arriscada. Nasdaq também, mesma coisa. Estava contando com esse rompimento que a gente teria pegado aqui. Ele voltou no order block. Ele voltou a fechar essa região aqui. E a gente já esperava dele vir fechar. Então ele não fez o rompimento que a gente queria. Mas faz parte, né? Ele seguiu um movimento totalmente diferente. Então, aprendizado. Esses erros aqui foram nossos. No caso meu, né? Que eu abri as operações um pouco precipitado. Mas teve duas operações que já estavam abertas e a gente tinha travado no positivo. Uma era o Euro JPY aqui, que ele estava quase chegando no nosso alvo, hein? Foi uma operação que estava bem perto do nosso alvo. Só que ela voltou no 0 a 0 e o USD JPY também acabou voltando no nosso 0 a 0 aí. Infelizmente, essas duas operações que era para ser o nosso lucro acabaram voltando ao 0 a 0. Então, aprendizado é uma banca de teste, é assim que a gente aprende cada vez mais consigo mesmo. Vocês vão aprender muita coisa pela internet, por estudos, mas a maioria das vezes vocês vão aprender com seus próprios erros. Então, faz parte, acontece. Tivemos esses stops, eu já fiz a contagem aqui, deu um valor de 99,53 de stop. Infelizmente, vamos adicionar esse stop à nossa contagem aqui. Se não me engano, a gente operou semana passada, o último dia foi dia 16. 17, eu coloquei 17 aqui. Então estamos negativos. 99,53. Deixa eu fechar a calculadora aqui, já tá aqui. 99,53. Então estamos 179 dólares e 27 centavos negativos. Ainda temos um tempo até o final do mês, então com a modificação que eu fiz no nosso operacional em questão de tamanho e tendência,
a gente pode voltar para esse positivo. Claro que o operacional já está calculando esse risco que a gente toma, contando com esses stops. Os nossos alvos são sempre de 3 para 1, então a gente sempre que acerta, a gente acerta 3 operações e sempre que perde, a gente perde uma. Então, cada trade acertado, a gente teria aí uma margem de erro de 3. Então, para isso tem um gerenciamento. Vamos verificar agora o mercado atual hoje. Eu vou apagar esses históricos de operações que a gente tem, já para ficar mais fácil da gente estar analisando. Eu vou explicar o que eu mudei no operacional também. Algumas atualizações para esse primeiro mês aqui. Eu quero ver se eu vou manter mês que vem. Porque, como eu falei, esse mês, por causa da questão de liquidez, tem sido difícil para mim e alguns outros traders em questão de a métrica de alvos ali, o tamanho dos nossos alvos. Tem traders que tomaram uns tops grandes, em torno de 1 milhão, e tem traders que se manteram ali no 0 a 0. Traders que, como nós também, tiveram prejuízos pequenos e varia. Então, fiz essa modificação no meu operacional atualmente para estar pegando surfs menores. Como os nossos movimentos estão corrigindo um pouco antes, essa alteração que eu fiz é para pegar movimentos um pouco menor. Então, acredito que vai funcionar aí nesse mês por causa dessas correções, mas vamos ver no mês que vem também, né? Vamos ver o final desse mês se a gente vai conseguir voltar positivo e sair desse negativo que está em US$ 179. Acredito que em uma ou duas operações a gente já volte para o positivo, tá? Então vamos verificar aí as operações de hoje. Queria também estar operando em aberturas de mercado, que aberturas de mercado tem sido uma fonte de liquidez bem interessante, mas eu não estou conseguindo bater o horário para operar. Então vamos operar no momento que temos aqui em operações mais visíveis. De qualquer forma, eu quero pegar operações já planejadas, com alvos já estabelecidos. Então vamos verificar o mercado atualmente. Ouro abriu com um gap aqui, bem interessante. Esse aqui é o Shell, né, galera? É o ouro, para quem não sabe. Já mostrei ele aqui algumas vezes que a gente analisa, mas até agora não pegamos nenhuma operação nele. Ele fez um gap bem interessante aqui, provavelmente vem uma correção. Não sei se é agora, mas pode vir uma correção em algum momento. Então eu vou deixar aqui marcado na macro. Vamos olhar a macro. A macro para mim aqui eu vou olhar em 4 horas, como a gente quer pegar operação menor. Não vou olhar o diário, tá? Então a gente está buscando para essas operações menores e temos que buscar alvos um pouco menores também. Em questão de capital e de prejuízo, é claro que como a gente vai diminuir o tamanho da operação, eu quero adaptar os dois, tanto o lucro quanto o prejuízo, para esse modo de operar. Tchau. Tá vindo trabalhando lateralmente. Tchau. Está vindo trabalhando lateralmente em 15 minutos. Então, nesse momento não tem muita coisa da gente fazer. Vamos para a prata. A prata aqui já fez um rompimento em 15 minutos. Vamos ver na 1 hora como é que ela tá. Bom, 1 hora ela tá interessante, mas pode vir uma correção. O que seria mais interessante pra gente? Um reteste aqui nessa região de rompimento e ela corrigir para cima, deixando um pavio nessa zona aqui. Então, pra gente ia ter uma operação nessa região. Vamos ficar de olho nesse toque dela aqui. Vou até marcar aqui. Como uma possível região de entrada. Vamos olhar o Euro JPY em 15 minutos. Não está com muita oportunidade. Em 4 horas, vamos verificar aqui. Deixa eu apagar essa região. 4 horas. Vem trabalhando de uma forma interessante. Aparentemente ele está vindo buscar um alvo aqui em cima, nesse order block. Que é uma operação curta, é o que a gente quer. É exatamente o que a gente quer aqui.
vou só anotar a região. Uma região. O mercado acabou de abrir, tá, galera? Então, a gente pode estar pegando uma operação aí nessa abertura, por exemplo, do Euro JPY. Ele deixou um gap aqui. Provavelmente abriu algum setor específico lá financeiro. Não vou saber dizer agora qual. Mas já temos essa dica de operação aí pelo gap. O gap normalmente ou se dá quando abre alguma bolsa muito interessante, com volatilidade alta, e aí os gráficos tendem a dar um gap, ou quando entra uma posição muito alta e aí o mercado se movimenta tão rápido que não dá tempo da vela se formar. E aí forma o gap. Então, pode ser qualquer uma das duas, ou pode ser até um erro gráfico, dependendo do acontecimento atual. Mas de qualquer forma, um gap é um gap e ele deve ser corrigido. Continua sendo um desbalanceamento no preço. Então, temos uma região para vir aqui buscar, só que eu precisaria desse rompimento aqui. Marca essa região também. Eu tô trabalhando de forma bem esquisita na micro, para falar a verdade. O SDCHF. Vamos verificar aqui. Bom, nada muito interessante. Vamos pro Euro GBP. Vou colocar em 4 horas para a gente analisar aqui. Tem uma região interessante aqui. Possivelmente ele busca, tá? Essa região. Liquidez aqui. E liquidez aqui. O mais interessante pra gente seria ele vir capturar essa liquidez aqui embaixo. Mas provavelmente ele possa vir capturar em cima primeiro, depois ir para baixo. O problema é que isso é um gráfico de 4 horas, então a gente teria que se posicionar para uma operação de 4 horas, é uma operação bem longa, então provavelmente eu posso estar saindo antes se eu pegar essa operação. Mas é que nesse momento os gráficos estão num momento de abertura de preço. Eu acho que posso acabar fechando essa gravação agora e voltando quando tiver no momento melhor. Ainda vai ser hoje, claro, mas provavelmente posso esperar a abertura de Tóquio ou a abertura de Hong Kong aí. Audicad. Acho que aparentemente esse é o melhor cenário que achamos hoje. Nós achamos cenários muito legais de estar operando aí. Mas aparentemente esse aqui é o melhor que está tendo nesse momento. Olha, tem uma região interessante aqui atrás. Bom, ele já tocou essa região. Mas ele não capturou nenhuma mínima aqui. Pra gente tá um pouco arriscado, pra falar a verdade. 1, 2, 3 toques. 1, 2 toques. Aqui eu acredito que eu vou pegar uma venda. Visando ele retestar essa região aqui e capturar esse gap que ele começou aqui, né? Ele fez um gapzinho aqui. Essa vela para essa.
Então vai ser, como eu falei, quero operações bem mais agressivas. Esse gráfico é de 4 horas. Então vamos pular para 15. Que nossas operações agora serão em 15 minutos. Bom, vou estar triplicando a quantidade de lotes que a gente vai entrar. Para estar compensando aí essa tamanha diferença de tempo gráfico. É claro que iremos estar realizando as operações antes, provavelmente em vídeo, ou não também. Mas de qualquer forma tem review no próximo vídeo, se essas operações vão se concretizar ou não. Então abrir aqui, nosso stop vai ficar um pouquinho acima, $40, e nosso alvo vai ficar aqui embaixo, em torno de 100. Na verdade, eu acho que até posso reduzir um pouco esse stop para uma região mais interessante aqui. Iria colocar aqui em cima, $35 de stop. É 34,30. Queremos essa correção aqui. Então, iremos aguardar essa operação estar se concretizando. É uma venda no AudiCAD em 15 minutos. De qualquer forma, vai passar um tempo aí. E provavelmente no próximo vídeo eu vou estar trazendo o resultado. Primeira operação de hoje. Não tem mais essa quantidade. Eu estava com um apetite de operação para as lives de 3 operações. Mas como a gente está fazendo muito backtest e mexendo em coisinhas ali e aqui para estar melhorando isso, as nossas entradas, eu vou estar pegando só as operações que eu achar tão melhorzinha no dia, para não estar correndo tanto risco. Até porque a gente está operando em micro, então sempre pode ter uma operação em um gráfico e outro não. Acho que isso em qualquer tempo gráfico também, né? Não é só em micro. Vamos ver agora o WinZDCAD. Tem que trabalhar de uma forma interessante aqui. Capturou liquidez, corrigiu, capturou liquidez. Tem uma próxima liquidez para capturar aqui em 4 horas, que pra gente tá interessante. Bom, aqui temos uma operação, um scalp. Não sou muito de fazer operações curtas assim, mas como estamos modificando o operacional, vamos verificar como é que vai ser o desempenho disso. Uma compra aí. Nosso preço médio subiu um pouco. Um pouco não, subiu bastante, pra falar a verdade. Stop fica aqui em cima. Stop fica aqui embaixo. O nosso alvo, vou melhorar um pouquinho ele, para estar tendo uma região aqui mais interessante. Eu acredito que essas regiões aqui são mais atrativas pra gente. Essa captura de preço. Está deslocando aí o alvo para $100. Vou até diminuir aqui o stop. Deixar em 50, vai. 2 para 1. Não curto muito pegar a operação em 2 para 1. Gosto mais de 3 para 1. Mas 2 para 1 é o básico ali, o mínimo que a gente pode estar arriscando. Então, operação no NZD-CAD. Compra aí. Infelizmente, nosso preço de entrada... Opa, peguei o parâmetro errado. Infelizmente, nosso preço de entrada ficou um pouco para cima do que eu queria. Mas às vezes acontece, a corretora abre um pouco para cima por causa do preço médio. Ficou em $51. Bom, comprei no NZDCAD. Vamos ver se a gente acha mais alguma operação. Se acharmos, ótimo. Se não acharmos, vamos estar encerrando as operações de hoje por aqui.
Vamos verificar aqui. Em 4 horas, o EuroAuD. EuroAuD. Bom, pra gente eu tô vendo uma venda aqui. A possível captura desta região de liquidez aqui. Vou pegar uma venda aqui. 0,40 lotes. Alvo nessa captura de liquidez aqui. Em torno de $150. E o stop vai ficar aqui em torno de $50. Nesse backtest aqui dessa região. Eu acredito que não volte. Pode voltar? Pode. Mas pelo movimento que ela já retestou essa região, provavelmente essa seja a última região de teste antes desse rompimento aqui. Então temos aí uma venda no EuroAuD. Vamos posicionar ela aqui. E sabe o que eu vou começar a fazer com vocês? Essas operações que a gente pega, eu vou começar a subir os ativos para eu já ter em mente quais ativos a gente já operou. Porque às vezes fica muito bagunçado, então toda vez eu vou botar os ativos acima do Shell e da Shag, que é o ouro e a prata. Para assim quando eu abrir aqui já tá de mão dada com a gente os ativos que a gente já operou. Então são essas 3 operações: Audi, CAD, NZD CAD e aí o nosso EuroAuD. Essa operação está bem desfavorável para a gente, porque o nosso preço médio subiu bem, e como o nosso stop está um pouco abaixo, o risco é grande. Mas é uma operação de 2 para 1. Então, vamos verificar aí como é que vai correr. Já é até bom a gente ver, nesse quesito de micro, se as liquidez estão sendo capturadas mais rápido também na micro, ou se isso está acontecendo só na macro. É bom filtrar esse mês para a gente ter mais essa certeza. Muito obrigado a galera que está me acompanhando aí. Tô tentando melhorar em questão de edição, mas como falei, tem muita coisa para mexer ainda. Mas agradeço vocês desde já. Por hoje é só e até a próxima.